Boa tarde, Japão. Boa noite, Brasil. Bom dia para aqueles que vão me ver. Antes de eu começar a pregar, eu vou comunicar a vocês que eu não tô muito bem, né? Desde sábado pra cá eu tô com a garganta coçando, tô com essa parte congestionada, né? Eu penso que a rinite atacou e mais tarde eu vou ao médico, né? Me consultar porque eu tava me medicando por conta própria, mas os remédios não tá fazendo efeito, então eu necessito ir ao médico para saber de fato o que é, né? Mas, né, nós sabemos que aqui no Japão o cafunchô, que é o pólen da árvore, tá muito forte, né? Tá 10 vezes mais que o normal. Então tá pegando muita gente, né? Muita gente tá tendo problema respiratório, né? Pessoas que estão com a rinite atacando, né? Quem sofre de rinite sabe que quando chega essa época é ruim. Mas fazia mais ou menos uns 3 anos que eu não sentia nada. Minha rinite não atacou. Durante esses 3 anos que teve o Covid, eu não peguei nem gripe. Veio agora manifestar agora, né? De sábado pra cá. Então, mais tarde eu vou no médico, né? Pra saber o que é e também pra pegar a medicação certa pra poder estar tomando e resolvendo o meu problema, né? Então, me perdoa se caso eu atropelar alguma palavra, né? Mas que Deus possa falar conosco através dessa mensagem hoje. E a obra continua, né? Enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver bem assim, né? Que dá pra sentar, que dá, né? Pra falar, então a obra de Deus continua, ela não para, né? Porque eu creio que Deus vai restaurar a minha saúde, né? Independendo do que eu tô vivendo hoje, pro louvor da glória dele. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo em Lucas, né? No livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Eu vou ler e logo em seguida eu vou orar. Amém? E vocês acompanham a leitura. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água ao ponto de estar em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E esses cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordem até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer e engrandecer. E eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a minha vida e a vida dos teus, Senhor, no teu altar. Venho pedir que no nome de Jesus, nessa tarde, o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual dos nossos olhos, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração para o entendimento, que o Senhor venha falar com o teu povo, e que o Senhor me use, que o teu Espírito Santo fale por mim, que o teu Espírito Santo venha levar a tua palavra para aqueles que necessitam. E por essa razão, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo esteja visitando lares, Senhor, visitando pessoas que necessitam de uma restauração, que necessitam de conhecer a tua palavra, e que através do teu evangelho genuíno,
as pessoas possam ser alcançadas pelo poder da tua palavra. Por isso, Deus, usa-me com poder e propriedade, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha falar por mim e que as palavras que saírem da minha boca seja ordenado pelas tuas mãos, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu mover. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui conta a história quando Jesus pegou alguns dos seus discípulos e levou para uma outra margem do lago. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, porque ele queria colocar à prova os seus discípulos. Ele queria saber onde estava a fé dos seus discípulos, quais eram as motivações dos seus corações. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco também. Deus vai levar nós para alguns processos, para nós vivermos algumas tribulações nas nossas vidas, lutas e adversidade, porque muitas vezes Jesus quer nos ensinar como devemos enfrentar as lutas, né? As diversidades que muitas vezes aparecem na nossa frente. A Bíblia fala que Deus permite todas as coisas. E muitas vezes Deus vai permitir lutas, não para a gente diminuir, não para a gente ser humilhado. Ao contrário, para fazer nós crescermos, para fazer nós amadurecermos, para fazermos nós evoluirmos. E muitas vezes Deus vai provar o nosso coração. Assim como Deus, né, como Jesus provou o coração dos seus discípulos, né? Ele levou os seus discípulos naquele lago e logo em seguida a Bíblia fala que ele adormeceu, ele caiu e caiu um vendaval sobre o lago e o barco foi se enchendo de água ao ponto de estar em perigo. Então Deus permitiu a tempestade vir sobre eles. Para quê? Para colocar à prova os seus corações, para ver aonde que estava as suas fé, né? Aonde estava a sua motivação. E muitas vezes Deus leva nós a viver provas para que nós possamos mostrar a Deus aonde está a nossa motivação, aonde está a nossa fé. Se a nossa fé está nas coisas desse mundo, né? Se a nossa motivação está nas coisas desse mundo, se está em pessoas, se está em carros, cavalos, bois, né? Enfim. E Jesus colocou à prova os seus discípulos, porque ele queria fazer um teste para ver se os seus discípulos eram fiéis, se os seus discípulos realmente estavam aprendendo a sua palavra. E a Bíblia diz aqui que durante o vendaval eles estavam com medo, eles estavam apavorados por conta que o barco estava se enchendo de água. E muitas vezes nós passaremos por processo, talvez não assim parecido como estar dentro de um barco, no alto mar, mas nós estaremos em lutas que parece que nós estamos dentro do barco, né? Que nós estamos vivendo um vendaval. E muitas vezes, dependendo da luta que nós vivemos, né? Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Saiba disso, que eu e você não está sozinho. Jesus está comigo e está com você. Muitas vezes, quando as lutas vêm, quando as adversidades vêm, dá a impressão que parece que o mundo da gente vai desabar, vai cair. Mas saiba que se você é temente a Deus, se você ama o Senhor, se você realmente confia nele, ele jamais vai deixar você sozinho, jamais vai deixar você
sem vencer as dificuldades e as lutas. Então, Jesus queria colocar à prova os seus discípulos. Ele permitiu seus discípulos viver esse processo de estar no lago, vivendo aquele vendaval, porque queria ver o que eles iam fazer, como que eles iam reagir num vendaval daqueles. E a Bíblia diz que se aproximando dele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram e veio a calmaria. Quer dizer, eles estavam apavorados, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo. Eles estavam achando que o barco ia afundar. E muitas vezes, irmãos, irmãs, as nossas lutas dá a impressão que vai assim, desmoronar, né? Parece que o barco vai afundar, no sentido literário, né? Parece que aquilo ali vai nos consumir e nós não vamos ter a oportunidade de vencer as lutas. Saiba que se você confia num Deus vivo, se você crê, se você é temente nele, saiba que ele jamais vai deixar você na mão. A minha confiança e a sua confiança tem que estar nele. Nós passaremos por processo. E muitas vezes Deus permite a gente passar pelo processo, não é para nós deixar pequeno, não é para nós nos humilharmos. Ao contrário, é para nós crescer, nós amadurecer, nós evoluir, nós produzir, né? Nós sabemos que há tantas coisas que acontecem no nosso meio que muitas vezes nos choca. E Deus nos leva ao processo justamente para nós aprendermos. E então ele perguntou: onde está a vossa fé? Em outras versões diz: homens de pequena fé, aonde está a fé de vocês? Então ele queria ver aonde que estava a fé daqueles homens. Se eles estavam confiando em Cristo Jesus ou se eles estavam resolvendo pelos próprios braços. E a maioria das vezes, irmãos e irmãs, nós temos a tendência de querer resolver as coisas com os nossos braços. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, saiba que você não pertence mais a esse mundo. Você pertence a Cristo. Ele é o seu dono. Então, a partir do momento que você vive para Cristo, você não pode resolver as coisas com os seus braços. Você tem que crer que o Deus que você serve, o Deus que você vive na sua vida, é o Deus que vai te ajudar. A sua confiança tem que estar totalmente nele. E não nas coisas desse mundo, não ligado às coisas, as coisas que vêm muitas vezes na nossa direção. A nossa fé tem que ser totalmente em Jesus Cristo. Sabemos que no início do processo é difícil, com certeza. Qual é a pessoa que quando está vivendo luta, às vezes é luta no casamento, é luta numa enfermidade, é luta nas finanças, às vezes é relacionamento com amigos, vizinhos, com os filhos, parente, enfim. A gente sabe que o processo dói e muitas vezes vai doer, irmãos. Por que a gente tem que passar por isso? Por que Deus está permitindo isso? Porque muitas vezes Deus quer nos ensinar coisas que nós devemos aprender, que vem através dele, através da sua palavra. E Jesus permitiu que seus discípulos vivessem aquela situação para ver aonde estava a motivação de cada um deles. E eles ficaram sem resposta, né? Eles ficaram atemorizados, eles admiraram e diziam uns aos outros:
Quem é este que dá ordem até os ventos e as águas lhe obedecem? É Cristo Jesus. Ele é único. Ele é o dono do céu e da terra. Foi ele que formou. Se você for no livro de Gênesis, você vai ver que ele formou o céu e a terra. Foi ele que fez o céu e a terra. Então a palavra dele diz que tudo que você liga aos céus, o céu está ligado à terra. Mas quando você desliga do céu, o céu desliga da terra. Não, creia, meu irmão. Creia que Jesus pode te ajudar. Jesus pode te livrar de muitas lutas, de muitas diversidades, mas isso depende de mim e de você, depende da nossa busca, depende da motivação do nosso coração, quais são as intenções do nosso coração e as motivações do nosso coração em relação a Cristo Jesus. Então, se você ama o Senhor, se você é temente a Ele, se você crê no Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que governa o céu e a terra, saiba que você não está sozinho no seu barco. Jesus está com você, Jesus está do seu lado, assim como Ele está comigo, Ele está com você. A palavra de Deus em Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Então que nós possamos crer nessa palavra, que Deus pode fazer todas as coisas. Quando Ele diz não, irmãos, porque muitas vezes Deus também vai responder não para nós, que nós temos a consciência que lá na frente Ele vai nos mostrar por que Ele falou não nesse momento. Mas muitas vezes também Deus fala sim, e Deus nos ajuda nos momentos difíceis. Deus faz o seu filho, mesmo estando no deserto, mesmo estando vivendo em escassez, Deus faz você viver e aprender. Ser fiel a Ele, ou no pouco ou no muito. Mas Ele vai te ajudar, porque você está sendo fiel a Ele. A sua vida está direcionada por Ele e não por homens. Então, que você venha a crescer através dessa palavra, que eu e você venhamos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, praticar e aplicar em nossas vidas. Que eu e você possamos ser inspiração para outras pessoas, que eu e você possamos ser bênçãos, canais de bênção para outras pessoas, que através desse vídeo, pessoas venham ser edificadas, pessoas venham ser abençoadas, pessoas venham ser libertadas do pecado, porque quando nós aceitamos Jesus como seu único salvador da sua vida, saiba que o seu pecado é apagado. Por isso, que Deus possa nos abençoar e nos libertar de todo o mal. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te agradecer por essa palavra tão boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão rica em nosso meio. Que nós possamos, Senhor, ter a motivação certa para te louvar, para te adorar, para te exaltar, para crescermos diante do Senhor, para que nós possamos evoluir, Deus, amadurecer a nossa mente, o nosso coração. Deus, aqueles que têm ouvido, que ouçam. Aqueles que têm ouvido, que venham ser despertados pelo Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões, mas liberta-nos, Senhor, das coisas desse mundo, que muitas vezes nos frustram, muitas vezes nos entristecem, muitas vezes nos abalam. E por essa razão, Deus, fortalece a vida dos teus filhos na tua presença, que aqueles que têm ouvido, que ouçam, que possam ir à plenitude com o Senhor, aqueles que têm ouvido, que possam ouvir essa palavra e ser transformados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, fortalece a vida
a minha vida, a vida dos teus filhos na tua presença. E que o Senhor venha nos encher, que nós da tua palavra, que as nossas almas, Senhor, venha ser cheia da tua presença, cheia da tua misericórdia, da tua paz, que nós possamos levar os nossos olhos somente em ti, e para a glória do Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o único e salvador de suas vidas. Para o louvor da sua glória, eu te louvo e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa fazer você crescer, que Deus possa fazer você evoluir, amadurecer na presença dEle. Saiba que se essa palavra te tocou, meu irmão, minha irmã, e se você está passando por lutas, por adversidade, saiba que você não está sozinho. Jesus está com você. Saiba que se você sentir o desejo de conhecer a Cristo, você procura uma igreja onde a palavra é pregada biblicamente e que venha transformar o seu coração. E eu peço também a colaboração de vocês, que vocês se inscrevam no meu canal, aperte o joinha para ajudar e também o sininho de notificações para que esse canal possa crescer e abençoar mais vida através das ministrações que eu venho trazer. Então, meu nome é Maristela Yoshihara, que vocês estejam aí ouvindo e também sendo abençoado por nosso Deus, Jeová, nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Shaddai, né? E que Ele possa trazer paz ao teu coração. Amém? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.